início do ano geralmente é um período em que muita gente está preocupada com os excessos alimentares das festas de final de ano. Dados do Ministério da Saúde de 2017 revelam o aumento da obesidade no Brasil. Segundo o levantamento, 1 em cada 5 pessoas no país está acima do peso. Mas o problema está no que se come entre o Natal e o Ano Novo ou nos hábitos alimentares do dia a dia? Quem vai responder essa e outras perguntas no programa Em Discussão Especial Reeducação Alimentar de hoje é a nutricionista esportiva Gisele Reis, que está comigo aqui no estúdio da TV Alesp. Gisele, bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Também agradeço. Muito obrigada. Bom, segundo os dados que eu passei aqui na abertura, o número de obesos e pessoas acima do peso realmente é muito expressivo aqui no Brasil. Respondendo à pergunta que eu também fiz aqui no início. O problema está nos excessos alimentares de determinados períodos do ano em que a pessoa acaba deslizando em alguns momentos? Ou realmente é um problema que acontece por hábitos que a gente desenvolve ao longo do ano? Com certeza são os hábitos que a gente vai desenvolvendo ao longo do ano e os excessos que não são exclusivos só das épocas comemorativas. Doutora, qual que é a melhor dieta para quem quer emagrecer e viver com uma qualidade de vida boa? Quais são as dicas que você dá? Isso, gosto de usar, eu gosto mais de falar a palavra alimentação, né, que é um conjunto de hábitos que vão levar a gente a ter uma alimentação, uma qualidade alimentar mais saudável e não ir em busca de uma dieta. Porque a palavra dieta já remete para a gente uma restrição, que vai ter um dia para começar, um dia para terminar, e se o objetivo é a perda de peso, geralmente, né, a gente então está falando dos números de obesidade, é muito fácil de quando a dieta terminar, o peso voltar. Certo, então o ideal é para quem quer ter um estilo de vida mais saudável e perder peso, o ideal é que seja feita uma reeducação alimentar que é diferente de uma dieta. Exatamente. Porque a reeducação alimentar, na verdade, ela traz uma perda de peso duradoura, vamos dizer assim. É isso? Isso, a reeducação alimentar, ela visa a busca por novos hábitos. Então, a gente ter atenção sobre o que hoje em dia, de hábitos que você está tendo, que te levam a comer mais. Então, ir em busca do que seria um corretor para isso, né? Buscar melhor qualidade de alimentos, buscar comer em determinados horários onde você tem fome de fato e fazer isso gradualmente para que isso acabe se tornando um hábito que não tem data para terminar. E aí é muito mais fácil de sustentar o resultado no final. O que eu observo hoje, doutora, aqui realmente as pessoas estão cada vez mais preocupadas em viver uma vida saudável, em cultivar hábitos mais saudáveis, praticar exercício, mas a gente ainda fala muito sobre dietas e uma das dietas que tem sido falado muito é a low carb, que é aquela que você reduz o número de carboidratos, aí a senhora pode explicar melhor para a gente. Eu queria saber, na sua opinião, se esse tipo de dieta onde a gente restringe algum grupo alimentar, se é o mais indicado ou não, como que é isso, doutora? Vamos então esclarecer o que seria a low carb, né? Sim, é uma modalidade de dieta e é importante que as pessoas saibam que em low carb a gente não fala de tirar totalmente, excluir carboidrato. Existe muita confusão em relação a isso. Então não seria restringir o carboidrato 100%? Não. Ela é mais baseada em reduzir as fontes mais prejudiciais de carboidrato, né? Então açúcares, farinhas brancas, e isso não é exclusivo da low carb. O nosso próprio guia, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele também fala muito sobre isso, sobre a gente reduzir os alimentos industrializados, com isso a gente acaba reduzindo os refinados. Então, a low carb é o que eu falei. Se for encarada como mais uma dieta e a pessoa acabar fazendo restrições insustentáveis na vida dela, ela vai finalizar, vai chegar uma hora que a pessoa não vai aguentar fazer mais e vai voltar a comer o que comia antes. Então,
Também tem muita gente que fala em estilo de vida low carb. É interessante que, verificando, né, no dia a dia, no consultório, quando a pessoa passa a fazer melhores escolhas alimentares, a ter consciência dos momentos que está comendo porque tem fome, ela naturalmente acaba indo para uma alimentação mais pobre em carboidrato, que acaba sendo bem favorável. Mas na sua visão, o carboidrato pode ser considerado um vilão? É possível emagrecer, perder bastante peso consumindo carboidrato? É possível sim emagrecer, perder peso consumindo carboidrato. O que leva à perda de peso é a restrição calórica. Então não é a exclusão de um grupo alimentar ou um macronutriente, que é o caso do carboidrato. Então a gente pode muito bem sim continuar comendo carboidrato e não nos mesmos níveis que fizeram a pessoa chegar ao peso que está hoje e a está incomodando, né, e não está sendo saudável, e melhorar a qualidade desse carboidrato. Então, até o docinho, muitas vezes, não precisa ser excluído. A gente precisa aprender a conviver. A questão é não excluir um grupo alimentar, mas sim comer a quantidade certa, seria mais ou menos isso. Isso, e para cada pessoa existe essa quantidade ideal. Então, o ideal é buscar realmente um profissional na área da saúde, porque para cada um tem que ser uma dieta customizada, vamos dizer assim. Isso, exatamente. E falando sobre acelerar o regime, né? A gente às vezes, vou tomar uma água com limão de manhã em jejum, ou vou colocar uma chia e uma linhaça na minha salada, que isso vai ajudar a acelerar a minha perda de peso. Isso é verdade? É mito ou é realmente verdade? Existem alimentos e coisas que a gente pode fazer no dia a dia que aceleram esse processo de perda de peso? Olha, é mito. Sinto informar, né? Não tem nada comprovando que o limão na água vai fazer com que a pessoa perca mais gordura ou não. Existem, no caso vou usar os exemplos que você deu, a chia, né, por ela ser uma fibra, ela acaba sendo interessante para aumentar a saciedade. Mas será que a pessoa consegue continuar fazendo aquilo todos os dias? Né, a gente consegue melhorar a saciedade, quando a gente se sente mais saciado, a gente come menos. Então, melhorando a qualidade das nossas escolhas, procurando alimentos com mais fibras, então que acontece no caso da gente quando melhora a qualidade dos carboidratos, a proporção das fontes de proteína dos alimentos, então tanto fontes de proteína animal, vegetal. E a questão do doce, que eu acho que acaba sendo um vilão aí das dietas e para quem quer perder peso, porque normalmente, principalmente mulher, gosta muito de comer doce, né? Quer dizer, tem como resolver essa questão da gula por chocolate, por doce? Quais são as alternativas aí que a pessoa pode optar para que ela consiga permanecer aí dentro desse padrão de reeducação alimentar e consiga realmente perder peso? Eu gosto muito dessa pergunta, eu acho ela muito pertinente, porque de fato muita gente, e até os homens mesmo, né, sentem isso, e não é só em relação ao açúcar, mas o carboidrato em si. E o que acontece? Se a gente parar para pensar, na maioria das vezes que a gente tem vontade por comer um doce ou um carboidrato, são momentos de maior estresse, tédio, ansiedade, ou seja, geralmente o que leva a gente a fazer a escolha desses alimentos é uma emoção. E existe algo que a gente chama que é o comer emocional. E a gente não trata ele com a comida. A gente trata ele de outra forma, lidando com as emoções. Então existe na nutrição, eu trabalho também dessa forma, com ferramentas que ajudam a pessoa a entender, né, analisar, buscar outras formas, se planejar para buscar outras formas de lidar com essa emoção no momento ali da crise, e muitas vezes pode ser necessário também o auxílio de um terapeuta, de um psicólogo. Quer dizer, a pessoa às vezes ela acha que ela está com fome, mas na verdade ela não está com fome, é isso? Mais ou menos isso? Como identificar então se eu realmente estou com fome ou se eu estou querendo compensar alguma coisa na minha vida que não está legal, alguma questão emocional? Que dicas você daria para o pessoal que está em casa perceber esse tipo de comportamento? Como que é isso, doutora? Perfeito, vamos lá. Fome física é aquela fome que nos diz
que é o horário de comer. Então, essa fome física a gente percebe no corpo. O estômago ronca, a gente sente aquele vaziozinho, né, incômodo no estômago, a gente pode sentir uma certa letargia a nível mental, uma dificuldade de concentração, de foco. A gente pode também escutar aquele ronquinho, né, no estômago. O que mais que a gente pode... uma fraquezinha no fraqueza, corpo. Pode chegar a dar uma tremedeirazinha, né, se chegar a níveis mais avançados, elevados de fome. Comida, quando você pensa em comer, você não tem muita seletividade quando você está com fome física. Qualquer coisa que tiver ali, você fala, nossa, ótimo, vai matar minha fome. É diferente da fome emocional, que é essa que eu acabei de falar. O estômago está calmo, você está concentrando, pode não estar concentrando por estar pensando em muitas outras coisas, mas você fica também sem saber escolher direito o que você quer comer. Será que eu quero o brigadeiro branco ou o brigadeiro, né, normal? Então, isso tudo são traços de que a fome emocional está aí e você tem que buscar outras alternativas, né? Mudar de atividade que você está fazendo, então aquilo está muito entediante, ou buscar, né, ajuda com alguém, falar com alguém, se distrair de uma outra forma. Então, são dicas práticas que podem ajudar as pessoas a aumentarem essa consciência do tipo de fome e naturalmente irem menos para os excessos. Quer dizer, fome é diferente de desejo também, né? Isso, com certeza. E o ideal é comer quando? Quando se tem fome, realmente? Ou o ideal é comer, se alimentar de 3 em 3 horas? Como que você avalia isso, doutora? Então, os estudos não apontam unanimidade em relação a comer de 3 em 3 horas ou de quantas em quantas horas. O importante é a gente resgatar, fazer essa reconexão da nossa fome. E aí o próprio corpo, cada um vai perceber o seu momento de ter fome. Se a pessoa tem uma rotina, né, onde ela sai de casa cedo, tem horário de almoço, vai ser mais fácil ela estabelecer, né, esses horários de refeição. E o ideal é estabelecer essa rotina e mantê-la todos os dias. Isso. E não ficar desesperado quando vir a fome antes do horário previsto. Depois. Exatamente. Mas quando essa fome vem, o que é bom comer nessa hora? Maravilha, vamos lá para a prática então, né? Que todo mundo fica aí bombardeado com tanta informação. E quando a gente está bem conectado com essa fome física, a gente tende a ir para os alimentos de verdade que a gente fala, né? Então, a gente vai mais para as hortaliças, frutas, o arroz e o feijão, que muita gente, quando está de dieta, exclui da vida. Exclui, mas não, eles são super ricos, eles são importantes. Se você não gosta, não tem problema, né? Tem outras fontes de carboidratos bons, até mesmo os tubérculos, que são as raízes, as batatas, a mandioca, até mesmo o macarrão, a gente tem fontes de macarrão integral, macarrões de tipos variados, né? As carnes, tem carnes também variadas, né? Não é para ficar só na carne vermelha, a gente pode variar, colocar um peixe, ou experimentar alternativas vegetais de proteínas, né? Então, os grãos também acabam sendo fontes boas de proteína, o ovo. E a doutora, você mencionou a questão da batata, que sempre gera uma polêmica. Então a gente percebe que o pessoal começa a ir para academia, só quer comer batata doce. Entre a batata doce e a batata normal, o ideal é a batata doce, ou não tem problema comer uma batata normal de vez em quando? Olha, não tem problema comer a batata normal, tanto uma quanto a outra. Eu faria até uma comparação melhor entre batatas e pão, né? O que está mais próximo de um alimento natural? As batatas, né? Então, o pão, se for para escolher o pão, não precisa excluir ele totalmente, né? Mas dá para melhorar a qualidade desse pão, né? Hoje em dia a gente tem muitos locais que fazem seus próprios pães com farinhas integrais, né? 100% da composição, e também com fermentação natural. Então é muito legal a gente saber, né, que tem esse movimento de melhorar a qualidade da alimentação e que ela está disponível. Tem uma pergunta também bem importante.
Posso tirar um dia de folga da dieta? Um dia ou uma refeição do dia? Qual que é o ideal, doutora, para quem está aí fazendo uma reeducação alimentar, querendo emagrecer? Como que é isso? Então, dentro desse equilíbrio, né, que eu tenho falado desde o começo, quando a gente não está fazendo dieta, mas a gente está melhorando os hábitos, dificilmente a pessoa vai ter sentir necessidade de sair da alimentação, porque a alimentação saudável que ela está conseguindo construir não excluiu nada. Ela sabe que o alimento, que todo mundo tem medo, né, para ela não é proibido, porque ela aprendeu a colocar ele na rotina, né? Então, posso comer um chocolatinho todos os dias? Pode, mas será que você não vai enjoar desse chocolatinho todos os dias, né? Tem algo em relação ao comportamento, à psicologia, que a gente até acaba fazendo esse trabalho e vê um resultado muito interessante. Quando o alimento ele é permitido, a pessoa pode até no começo comer todo dia, mas tem uma hora que ela não aguenta mais ver aquilo. É o proibido que chama a atenção? Com certeza. Façam essa análise, né? Vocês aí em casa, tudo que é proibido é mais gostoso, né? Certo. Então, tomar cuidado em proibir muita coisa, porque daí você vai precisar de um dia para conseguir comer tudo que é proibido, porque no dia seguinte o que vai acontecer? Vai ter que voltar para a dieta. E aí não é essa a proposta. Certo. Tem uma outra dieta que a gente tem falado bastante, que é a dieta cetogênica. Eu queria que você contasse pra gente como que é essa dieta, o que consiste. Conta pra gente, doutora. Maravilha. A dieta cetogênica, aí sim, ela tem uma exclusão total do carboidrato. Ela tem esse nome, dieta cetogênica, porque quando a gente exclui o carboidrato, o nosso corpo, em substituição do carboidrato, que é a fonte de energia primária, que não está sendo consumida, precisamos tirar energia de algum lugar. Então, o corpo começa a produzir corpos cetônicos. E o que acontece? No dia a dia é difícil, realmente difícil uma pessoa conseguir manter uma dieta cetogênica. Ela é mais radical, digamos assim? Bem radical, bem radical. E ela é empregada principalmente em casos de crianças com epilepsia, até os 2 anos de idade. Então é um método de tratamento muito efetivo e geralmente é feito mesmo a nível hospitalar, porque no dia a dia é mais complicado manter essa cetogênese, que é o que a dieta propõe. Então ela é indicada para casos específicos, não é todo mundo que pode fazer essa dieta? Não, eu não aconselho todo mundo, até por isso, o controle, ele é muito minucioso e não tem nada que comprove a longo prazo uma vida saudável, de você ter que se excluir de tudo, né? É uma proposta bem radical, bem radical. E falando um pouquinho de fruta, porque fruta a gente associa como algo saudável, então muitas vezes a gente tá na dieta e quer comer fruta e acha que pode comer fruta à vontade o quanto quiser. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, a fruta é liberada, ela tem a hora certa, a quantidade certa também, e entre a fruta normal e uma fruta seca, eu posso optar por qualquer uma das duas, ou o ideal é que seja uma ou outra? Como que é isso, doutora? Vamos lá. É interessante as pessoas terem medo de comer fruta, sendo que o consumo de fruta nem é tão alto assim, né? Primeiro, inclua fruta no seu dia a dia, né? Em substituição, não em substituição, mas veja, né, como a fruta pode fazer parte do seu dia a dia como base, como um alimento de verdade. Ela não é proibida, a fruta não é proibida. Existe... Nenhuma fruta é proibida? Nenhuma fruta é proibida para a população normal, né? Até mesmo o diabético, né? Muita gente tem essa preocupação, porque o açúcar da fruta, ele está ali junto de outros nutrientes, de fibras. Então, não tem nem comparação com o açúcar de um doce, açúcar de um pão. Tá? É super legal, bem super diferente. Saudável, é bem diferente. Então, a questão de comer até não conseguir mais, vale para fruta e para qualquer outro alimento, né? Aí a gente já está falando daquela questão de conexão de fome e aí tem a parte da saciedade, que também é outra coisa que a gente trabalha em consultório, a saciedade. Você não precisa se sentir, né, cheio.
Saciedade é um nível que você comeu e você está confortável, não está mais com fome. Então aí vai ter gente que vai se saciar com uma fruta, com 2 frutas, mas aí um pote de sorvete cheio de fruta, aí já a gente já está falando de um exagero. E aí você me perguntou em relação às frutas secas. As frutas secas, elas são frutas, mas foi retirada a água. Então, quando você compara uma banana passa, quantas bananas passas, sem nem perceber, você come? Será que, 3, 4, 5, 6, você comeria da mesma forma 6 bananas? Então, as pessoas precisam estar atentas nisso, é uma boa dica para saber qual a quantidade. Doutora, falando um pouco sobre suco de fruta, por exemplo, um suco de laranja, onde a gente pega a fruta e espreme ela. Muitas pessoas têm essa ideia de que não é legal, porque a partir do momento que você espreme a fruta, dizem que perde-se propriedades importantes da fruta. Eu queria saber a sua opinião. Se o suco realmente não tem nenhum valor nutricional por conta dessa questão, ou se realmente faz bem, é fruta do mesmo jeito e deve ser consumido. Então, vamos lá, suco é suco, fruta é fruta, Mesmo que o suco seja natural, acontece dele não ser totalmente não nutritivo, mas tem uma parte das fibras dele que não estão ali, e as fibras é o que ajudam a gente a absorver mais lentamente o açúcar da fruta, sem contar que, lembra a questão da quantidade, Se a gente usar a laranja como exemplo. Num copo de suco de laranja, dependendo do tamanho do copo, a gente pode ter ali 4 laranjas, em média. Será que a pessoa, numa sentada, aguentaria comer 4 laranjas? Então, a gente tem que fazer essa associação. Geralmente, para as pessoas que estão aprendendo os novos hábitos e tal, eu sugiro, por que não você optar por sucos de diluição? Então, sucos onde a gente adiciona água. Um suco de limão, por exemplo, Você não faz um sucão com 10 limões, É aquela água com limão. Então, o ideal é calibrar aí com água. Isso, maracujá a gente pode fazer assim, aquele suco de uva integral. Mas ele continua sendo saudável. Sim, é saudável, é saudável. É indicado muito melhor que outras bebidas, inclusive. Muito melhor, com certeza. Falando um pouquinho de jejum também, muito tem se falado em jejum intermitente. É indicado para qualquer pessoa? Realmente ele auxilia nessa perda de peso? Conta pra gente. O jejum intermitente, se ele for utilizado como mais uma estratégia de dieta, ele não vai fazer diferença nenhuma. Aquilo lá que eu falei do prazo final. Não tem nenhuma comprovação específica que ele deva ser usado como uma forma de se perder peso. Ele tem mais aplicação até na saúde cerebral, da gente usar, então, empregar o jejum intermitente quando a gente está pensando em neurogênese, melhorar a cognição, melhorar a memória, melhorar saúde, longevidade. O jejum tem um emprego bem mais indicado para essas situações. Quer dizer, ele tem outros benefícios também, que não é somente a perda de peso. Exatamente. E falando sobre fritar o alimento. Posso fritar? Posso usar óleo de coco, fritar meu bife, fritar meu peito de frango? Ou o ideal é que seja realmente grelhado? Como que é isso, doutor? É legal você perguntar isso, Porque às vezes a gente não sabe, as pessoas não sabem a diferença entre fritar e grelhar. O grelhar a gente não usa óleo. Tá usando a própria gordura ali do alimento, E o fritar, qualquer óleo que você coloca já é um tipo de fritura. Com certeza, fritar com qualquer tipo de óleo, seja o óleo saudável e seja os óleos não tão saudáveis assim, vai agregar mais energia àquele alimento, Então você está colocando mais gordura naquele alimento. Então é bom evitar. No dia a dia é bom evitar, Quer dizer, o pessoal acha que óleo de coco é saudável, então vou usar em tudo óleo de coco, vou sair fritando, fazendo meu ovo mexido com óleo de coco, também não é o indicado, então. Não acaba é sendo indicado. Muita gordura. Bastante gordura. E se a gente puder consumir sempre as gorduras sem submetê-las ao calor, melhor, pela questão nutricional.
o mínimo, usar só o essencial mesmo, se precisar refogar alguma coisinha. E doutora, para quem dorme tarde, acaba jantando e aí já mais para o fim da noite, antes de dormir, sente aquela fominha. Quais são as opções assim de ceia, onde a pessoa vai conseguir depois dormir tranquila, sem ficar com o alimento ali revirando no estômago, sem ter pesadelo à noite? Que dicas você dá para esse momento da noite? Boa. Fruta. Uma fruta é uma ótima opção. Até mesmo a banana, ela tem nutrientes que ajudam no sono, que não atrapalham, né? Por incrível que pareça, muita gente já regala os olhos mesmo. Nossa, mas banana? Sim, a gente pode pensar em todas as frutas, ou também, se a pessoa não quiser fruta, pode optar por oleaginosas, que são as... castanha do Pará, castanha do caju. Castanha de caju, amêndoas, nozes. Qual a quantidade? Aí, vamos... né? Não vai pegar o pote e sentar no sofá assistindo a TV, né? Por isso que é bom a gente comer de forma consciente, prestando atenção, um punhadinho, né? De você atento ali, mastigando, percebendo, já foi suficiente, já senti o gosto, já saciei, tá de bom tamanho. Esse punhadinho é o quê? Umas 3 castanhas do Pará? Sendo castanha do Pará, especificamente, é bom a gente não ultrapassar essas 2 ou 3, né? Tem castanhas pequenininhas, tem castanhas maiores, mas em relação às outras, cerca de 10 unidades em média, né? Doutora, o programa está muito bom, eu sei que tem muito mais dicas aí para ser falado, mas a gente vai precisar encerrar. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente. O programa em discussão especial Reeducação Alimentar fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Olá, no programa Em Discussão Saúde de hoje, junto com meus convidados e especialistas, vamos falar sobre o Fevereiro Roxo, campanha de conscientização que visa incentivar o diagnóstico precoce de doenças como mal de Alzheimer, por exemplo. Hoje, a partir das 10 da noite, estaremos te esperando, então não perca. Até lá!